Na sequência, nós ouviremos aí o pronunciamento do senhor Gilberto Berdevelo, da CEATESP. Começou a carreira profissional como professor de educação física e rapidamente interessou-se pela administração esportiva. Empresário e proprietário de academia, passou a atuar como consultor, tendo como destaque de trabalho a reimplantação do Departamento de Educação Física e Esportes da Associação Atlética do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Atuou também como dirigente esportivo por 15 anos, passando pelos departamentos Social, Marketing e Esportes da Sociedade Esportiva Palmeiras. Portanto, aí com a palavra, Gilberto Berdevelo. Bom dia ou boa tarde a todos, né? Estamos bem no meio do caminho. Primeiramente, cumprimentar a todos e parabenizar o Maurício por essa iniciativa do Fórum. Eu gostei do currículo que me apresentaram aí, tinha coisa que eu já nem me lembrava mais que tinha feito, mas agradeço. O Maurício me pediu para falar um pouquinho sobre relação de trabalho. Como presidente do Sindicato das Academias do Estado de São Paulo, e com uma larga experiência de negociação salarial, eu preparei um material aqui muito rápido que vai dar uma visão do que é o profissional de educação física atuante na academia, os outros empregados atuantes na academia e, quem sabe, no mercado de trabalho como um todo, de um modo geral. No início da colonização, na época das feitorias, mais ou menos até 1530, nós éramos uma colônia de trabalho, existiam as colônias de trabalho aqui no Brasil, né? Pós esta fase foi concedido terras a nobres que deixaram Portugal e vieram colonizar o Brasil. Escravos foram alternativa de trabalho, sem dúvida mão de obra mais barata, e até com possibilidade de comércio das peças, como eles assim diziam. Com a abolição da escravatura, vieram os imigrantes italianos, principalmente os italianos. Fomos colonizados também por japoneses, por espanhóis, por tantos outros povos que, de uma certa forma, vinham fugido da sua terra por falta de trabalho. O trabalho não era muito diferente do trabalho escravo. Se trabalhava todos os dias, se trabalhava pouco salário, se trabalhava em condições bastante precárias. A luta pelos direitos trabalhistas gerou um movimento paulista em meados de 30, a Revolução de 32. Mas olha quanto tempo levou, né? A escravidão no Brasil durou até 1889, uma coisa assim, mas só na Revolução de 32 começou a se falar em alguma coisa. Enfim, a CLT nasce em maio de 43, onde direitos trabalhistas foram assegurados. A CLT previu também, mais tarde, a criação da CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, um apenso, né, mostrando quem era. Na CLT estava previsto a existência dos sindicatos, patronal e de empregado, mas criando a representatividade de cada um deles. A possibilidade da criação dos sindicatos ao longo dos anos foram se firmando as convenções coletivas de trabalho, essa que nos dá tanto trabalho o ano todo, né? No caso, aqui em São Paulo, a data base é 1º de março. Nós estamos falando dela ainda hoje por conta desta pandemia. Na Convenção Coletiva de Trabalho, foram sendo assinados
cláusulas em busca de benefícios para os empregados e, muitos não acreditem, benefícios para as empresas também. Pagar benefício é bem mais barato do que pagar salário, devido aos encargos que os governos foram carregando na folha de pagamento e passando a sua responsabilidade para os empresários. Um exemplo disso é o Vale Transporte. Previsto na Constituição, o transporte é um dever do Estado. O transporte da sua população como um todo é dever do Estado, né? Mas com a criação de leis para o Vale Transporte, essa responsabilidade acaba sendo passada para o empresário. Mas isso é só um exemplo, existem tantas outras. O Estado tem que gerar, tem que dar saúde, tem que dar condição de tratamento para os seus empregados. Muito salário-benefício entra como o seguro-saúde, né? Assim como alimentação e tantos outros. Nós temos agora uma reforma trabalhista. Os motivos que nos levaram à reforma trabalhista não é tão importante neste momento. Existem motivos políticos, existem motivos questionáveis, mas não é o caso. O caso é que é muito difícil você suportar uma folha de pagamento com os encargos que aí estão. Ela é dispendiosa. Mesmo que se queira pagar melhor, não se consegue porque cada vez que você aumenta salário, você aumenta a tua carga de trabalho também. Um salário, hoje, em termos de encargos ao governo e aos encargos que nos obrigaram a assumir o papel do governo, como eu acabei de dizer, do Vale Transporte, mais que dobram a folha de pagamento, né? E aí ela vai onerando. A gente tenta repassar para a clientela, mas, infelizmente, o condicionamento físico ainda é visto como supérfluo, né? Alguns não gostam que eu diga isso, mas o pessoal, quando fala em atividade física, já pensa logo no rachinha de final de semana. E estes pseudo-praticantes de atividade física estão muito mais interessados no churrasco com cerveja pós-futebol do que outra coisa. Novos tempos estão surgindo, e com eles a necessidade de novas regras. O futuro precisa de remuneração por produtividade e não por cumprimento de carga horária. Na verdade, receber vale, refeição, alimento, etc., não deixa de ser um engodo e não para o baixo salário que se pratica atualmente. De certa forma, é humilhante você ter que receber cesta básica, um prato de comida no dia de trabalho, né? Ou você receber um vale transporte, porque senão você não consegue chegar no trabalho. É aviltante para o cidadão, para o ser humano. O ideal é que ele tivesse um salário condizente com o trabalho que ele faz, recebendo por produtividade, e não simplesmente por carga horária cumprida. Eu penso que essa reforma trabalhista, que ela chegou de forma intempestiva, que ela chegou sem muito estudo e sem muito pensar, de forma até irresponsável, porque se desestruturou uma sociedade, inclusive de trabalho, pré-concebida há tantos anos, sem se propor nada no lugar, né? Os direitos trabalhistas ainda estão assegurados e as reclamações trabalhistas estão acontecendo. E o próprio judiciário trabalhista não sabe como resolver essa ou aquela questão. Alguns juízes resolvem de uma forma, o outro de forma totalmente diferente. Aí a gente é obrigado a recurso, a chegar nos tribunais de maior instância e a coisa se alonga por mais de 8 anos, né? Sem uma solução imediata.
o próprio Judiciário do Trabalho não sabe se amanhã vai continuar existindo ou se toda essa leva criada ao longo dos anos vai passar para a vara civil. Mas é o país em que vivemos. Nós precisamos de uma reforma interna, encarar o trabalho com essa nova visão de produtividade. E talvez essa pandemia seja a grande oportunidade para a gente provocar essa revolução. Né? O respeito à produtividade e a união por um Estado não tão voraz, não tão predatório, a iniciativa empreendedora, ela tem que ser o nosso norte daqui para frente. Eu acredito que não existe mais mesa opositora entre patrão e empregado, aonde a gente vai debater quanto vai ser o aumento de salário, qual vai ser o benefício agregado, quais os procedimentos para não se burlar a legislação. Mas sim uma nova visão em busca da produtividade, em busca do trabalho contínuo, do empreendedorismo de um modo geral. Um relacionamento entre empregador e empregado que seja voltado ao atendimento da clientela. Eu penso que nós estamos tendo oportunidade de fazer uma grande revolução. Vai depender exclusivamente de boa vontade em trabalharmos pós essa fase tão difícil que estamos passando. Era o que eu tinha para dizer para vocês. Peço desculpas de não poder ficar muito mais tempo com vocês. Fico mais um pouco, caso haja alguém querendo algum esclarecimento, alguma pergunta, ou saber o que o sindicato está fazendo. Mas nós temos um protocolo para entregar na prefeitura e no Estado para atender as diversas academias que estão no mercado. Tênis, natação, musculação, ginástica, todo mundo está se mobilizando e o sindicato também tem que entregar esses protocolos em tempo recorde. Ou seja, se segunda-feira não tiver na mão dos nossos dirigentes, eles talvez não saibam, como não estão sabendo, estão demonstrando como nos dirigir. Muito obrigado novamente pela oportunidade, parabéns ao Maurício mais uma vez, e estou à disposição ainda por mais alguns minutos. Muito obrigado.